Bom dia, queridos irmãos, graça e paz seja com cada um de vocês. Mais uma vez estamos aqui na oração da madrugada para fazer essa transmissão ao vivo, um tempo de oração, um tempo de ministração da palavra, e louvamos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de nós podermos estar juntos nesse tempo de crise, mas ativos na esperança da glória, na esperança do mover de Deus sobre a nossa vida, na esperança de uma intervenção sobrenatural na nossa vida. Essa é a nossa fé, de que nós não estamos esperando algo natural, mas sim uma intervenção sobrenatural. Não uma intervenção natural humana, de leis ou de medicamentos que possam nos ajudar nesse momento de crise, mas uma intervenção sobrenatural da parte de Deus. Quanto mais crise, mais milagres, mais intervenções sobrenaturais sobre a nossa vida. Quero cumprimentar cada um dos irmãos fiéis que sempre estão conosco nas orações da madrugada. Cada um de vocês que estão entrando agora, sejam muito bem-vindos. Que a graça, o amor de Deus esteja com você aí, inundando seu coração, e que você possa estar percebendo no seu espírito a presença de Deus, que envolve você, que envolve a sua vida de tal maneira que você tenha uma intimidade com Deus e tenha um diálogo com Deus de forma sobrenatural. Amém, queridos? Então, nesta manhã, sejam muito bem-vindos, vocês que já estão aqui em linha. Nós queremos iniciar esse tempo de oração com gratidão a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Ontem tivemos um discipulado sobrenatural. Deus falou claramente ao nosso coração de como nós devemos nos comportar como cristãos, como membros do corpo de Cristo, mas sobretudo como discípulos, como aqueles que vão escrever a história, seguir escrevendo a história de Deus, da implantação do reino nesta geração. Amém, amados? Vamos ter esse tempo de oração agora. Vamos orar a Deus e declarar: Deus, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Senhor, em Ti nos confiamos, esperamos numa intervenção sobrenatural sobre a nossa vida. E nesta manhã, queridos, vamos ter esse tempo de orar ao Senhor, de colocar nossa necessidade, mas não só nossas necessidades, mas vamos alimentar, vamos colocar fogo nesse altar de adoração, nesse altar de sacrifício. Amém, queridos? Aleluia. Pai amado, nós queremos te louvar, queremos te agradecer, Senhor, por este novo dia. Senhor Deus, obrigado, porque podemos trazer as primícias da nossa adoração a Ti. Podemos, Senhor Deus, cultuar o Senhor. Senhor, podemos trazer, Senhor Deus, toda a nossa oração diante de Ti. Senhor, queremos encher o Teu trono nesta manhã com a nossa adoração. Sabemos, Pai, que a adoração abre os céus. Sabemos que a adoração é fruto de um relacionamento de aliança contigo, Senhor. Por isso, Senhor Deus, nós queremos Te adorar nesta manhã. Adorar o nome do Senhor. Declarar que só o Senhor é Deus. Declarar que só o Senhor é aquele que nos sustenta, é aquele que está conosco. Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo Teu favor a nós. Muito obrigado porque, mesmo em tempos de grandes adversidades em que vivemos, a mão do Senhor sempre está estendida com o cetro para nos favorecer, para encontrarmos graça diante de Ti. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus de bondade, o Senhor é um Deus da sua misericórdia, o Senhor é um Deus que
tem compaixão, é um Deus que se compadece de cada um de nós. Senhor, nesta manhã nós queremos oferecer a Ti, Senhor, o fruto dos nossos lábios que honram o Teu nome. Seja adorado, Senhor, seja exaltado nesta manhã, Senhor. Senhor Deus, muitas vezes nos faltam palavras para descrever a nossa imensa gratidão por tantos benefícios que recebemos de Ti, por tantas dádivas que o Senhor tem nos concedido, mesmo que não mereçamos, mesmo com o nosso coração mau, com o nosso coração perverso. Pai, a Sua graça nos alcança para nos purificar, para nos renovar, para nos limpar, para, Senhor Deus, nos conduzir à Tua presença, porque o sangue de Cristo remove todo o nosso pecado e nos concede a graça de poder entrar na Tua presença, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Renova as nossas forças nesta manhã. Renova-nos de todo cansaço. Renova-nos de toda fadiga, Senhor. Atua em nós, Espírito Santo, renovando cada músculo, cada osso, a circulação sanguínea, todo o sistema nervoso. Senhor Deus, começa a trazer ordem em nosso corpo físico. Por isso repreendemos, Pai, todo espírito de enfermidade, todo espírito, Senhor Deus, que vem para assolar, principalmente nosso estado de ânimo. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas emoções. Levanta-nos, Pai, remove toda a tristeza do coração, todo desalento, todo desânimo. Pai, principalmente, Senhor, como hoje é terça-feira, e terça-feira nos dedicamos aos empreendedores. Senhor, ajuda-nos a que cada empresário, cada profissional liberal, cada funcionário, cada empregado de alguma empresa, nesta manhã, enxerguem, Senhor, de forma diferente, muda a nossa perspectiva do nosso olhar em relação às circunstâncias. Enquanto as pessoas enxergam coisas negativas, que nós possamos enxergar as coisas positivas que o Senhor está fazendo. Declaramos, Pai, que nenhum dos Teus filhos passará necessidade. Declaramos que nenhum dos Teus filhos, empresários, profissionais liberais, passarão necessidade. Pai, nós oramos que o pouco com Deus é muito. O pouco com Deus, muito se faz. Assim como aquele menino, Pai, quando ofereceu os pães e os peixes nas mãos de Jesus, ele se multiplicou. Que assim seja na vida de cada empresário, de cada profissional liberal, de cada funcionário, que o pouco que eles tiverem nas suas mãos seja o suficiente para o Senhor poder fazer um estonteante milagre, e que as pessoas vejam que nós temos estado com Cristo Jesus, que nós andamos nos caminhos do Senhor, e de que todos aqueles que andam no caminho do Senhor são abençoados, são direcionados, têm consolo, têm paz, têm direção, têm proteção, têm provisão, têm tudo nas suas mãos, e tudo que fazem prosperam. Senhor, este é o tempo do Senhor nos conceder criatividade para nos superar, Senhor. Abençoa, Senhor, cada irmão, cada irmã, para superar-se, para, Senhor Deus, encontrar meios de poder, Senhor, avançar nos seus negócios. Oramos, abençoamos cada negócio nesta manhã, abençoamos financeiramente a Tua igreja, a Tua casa, todos aqueles que estão se esforçando, que estão trabalhando, que estão orando, que estão sacrificando, Senhor. Aqueles que estão, Senhor Deus, acordando cedo para ir trabalhar. Aqueles que estão, Senhor Deus, com expectativas positivas, mesmo não vendo movimento nos seus negócios, Senhor, mas que vejam uma expectativa em Deus. A expectativa em Deus não é frustrante, porque Deus, aquele que promete, é fiel para poder cumprir com todas as suas promessas. E declaramos
o cumprimento dessas promessas neste tempo, Senhor, sobre cada vida, sobre cada alma, sobre cada filho teu, que nesta manhã, Senhor Deus, levanta logo cedo para buscar tua presença, levanta logo cedo para buscar o teu rosto, para se relacionar contigo, para buscar conselho, para buscar direção, para buscar, Senhor Deus, a presença do Senhor. Senhor, nós declaramos nesta manhã que nós amamos a tua presença. Nós amamos a tua presença e desejamos, Pai, que a tua presença vá conosco em todos os lugares. Por onde quer que andemos, a presença do Senhor seja estabelecida. Assim como nos dias de Jesus, por onde ele passava, havia virtude, havia vida, havia milagres, havia movimento, havia multidão, havia curas, havia restaurações, havia, Senhor Deus, grande alvoroço, porque a presença do Senhor estava nesse lugar. Que assim seja, por onde quer que passemos, levemos a mensagem do poder do teu amor, do poder salvador de Cristo e do poder do milagre sobrenatural. Porque tua palavra diz, estes são os sinais que acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Oh Pai, que assim seja na vida do meu irmão, da minha irmã, nesta manhã, Senhor, que recebam, Senhor, cada vez mais essa convicção, essa fé genuína, pura, que vem dos céus, aquela medida sobrenatural que o Senhor estabeleceu sobre cada coração de cada filho, Senhor Deus, que exerçamos essa fé, em confiança. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por aqueles irmãos que já estão entrando numa dimensão da providência de Deus, numa dimensão, Senhor Deus, de receber de Deus, apesar das circunstâncias. Recebe de Deus o benefício da fé. O benefício da fé é ser abençoado, é ser diferenciado diante de outros que não servem a Deus. Por isso, Senhor, levanta os teus servos, levanta, Senhor, nesta geração, esses servos que vão, Senhor Deus, declarar a virtude do Senhor, que vão declarar o poder do Senhor, que vão declarar que o Senhor é Deus. Sim, Pai, nesta manhã nós declaramos: o Senhor é Deus. É Deus sobre a vida daquele que está enfermo. É Deus sobre aquele que está contagiado com este vírus. Pai, nós oramos por cada pessoa, oramos para que essa enfermidade comece a cair o número de infectados, que da mesma maneira como veio, desapareça, Senhor. Oh Deus, não aceitamos mais esta condição, Pai. Não aceitamos mais esta condição de contágios, essa condição de mortes. Pai, nós repreendemos todo espírito de morte que veio visitar o mundo, esta nação, Senhor, causando tragédia na vida de famílias, ceifando vidas de pessoas, Pai, que fazem parte de cada família. Em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, que não valerá encantamento sobre o nosso território apostólico. Pai, em nome de Jesus, declaramos que nenhuma alma será ceifada, Pai, dos membros da nossa casa espiritual, nem mesmo da nossa cidade de Araucária, Pai. Em nome do Senhor Jesus, declaramos que os ares estão limpos, sobre todo o nosso território apostólico, sobre o nosso território de Curitiba, sobre o nosso território de São José dos Pinhais, sobre o nosso território de Araucária. Pai, nós cancelamos em nome de Jesus, cancelamos todo vírus, todo aquilo que se espalha, Senhor, como se fosse um anjo da morte, para todos aqueles que estão, Senhor, rociados, para aqueles que estão aspergidos com o sangue de Jesus, esses serão salvos. Porque, Senhor Deus, quando a peste enxergar o sangue de Cristo, ele fugirá do sangue de Cristo. Ele não tocará o justo, não tocará aquele que está sacrificando, aquele que jejua, aquele que ora, aquele que busca a presença do Senhor, está coberto. Pai, blinda-nos com teu amor, com tua proteção, blinda-nos com as tuas asas.
Tua palavra diz, aquele que está no esconderijo do Altíssimo terá descanso. Que assim seja sobre a nossa vida. No meio, Senhor, de tantas crises, o Senhor nos dá descanso, nos dá paz, nos dá segurança, nos dá direção, nos dá provisão para todas as circunstâncias. Isso traz paz ao nosso espírito, paz ao nosso coração. Pai, nós oramos agradecidos a Ti. Abençoa, Senhor Deus, a vida do meu irmão, a vida da minha irmã, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus, declaramos, Pai, que esse é o tempo, Senhor Deus, onde o Senhor tem nos dado todas as coisas, todas as ferramentas para poder vencer este mal, para poder sobrepassar tempos difíceis. Pai, este tempo não é o primeiro e nem será o último. Sempre passaremos por circunstâncias, sempre passaremos por adversidades, mas a Tua palavra nos garante que sobre todas elas o Senhor nos concederá vitória. O Senhor nos concederá, Senhor Deus, a vitória sobre cada prova, sobre cada crise. Pai, a presença do Senhor será o nosso consolo, será a nossa direção em todo momento. Abençoamos, Pai, a nossa casa espiritual. Abençoamos os ministérios. Abençoamos cada departamento, Senhor. Abençoamos cada líder de casa de paz. Abençoamos cada rede, cada coordenador, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que mesmo nesse tempo onde não está havendo casa de paz nas casas, mas que, Senhor Deus, haja um movimento, haja um compartilhar da presença de Deus, porque Teu povo tem recebido, Senhor, alimento espiritual para compartilhar com cada um e alcançar todos aqueles que estão, Senhor, inseridos em nossas casas de paz, desde o mais forte até o mais débil, que recebam essa impartição da palavra, para que eles possam ser fortalecidos, para que eles possam crescer na graça e no poder de Deus. Pai, nós oramos por uma revelação sobrenatural de Tua palavra ao nosso coração, cada dia que possamos ser mais nutridos, não somente para absorver essa bênção da Tua palavra, mas sobretudo para forjar o nosso caráter, para sermos mais maduros na nossa fé, para que possamos atuar com mais maturidade, enfrentar as crises com mais maturidade, para também com maturidade poder administrar todas as riquezas da Tua glória, toda transferência que virá dos ímpios em nossas mãos. Precisamos ser maduros para administrar, Senhor, o ouro, a prata, o bronze, a madeira, todas as coisas que o Senhor colocar na nossa mão, estejamos aptos para poder, Senhor, administrar as riquezas da Tua glória, as riquezas do reino de Deus, para exercermos o governo adequado, um governo sem corrupção, um governo, Senhor Deus, sem interferência maligna, mas um governo em prol do propósito do estabelecimento do reino de Deus. Assim como disse Jesus, não falo nada de mim mesmo, mas somente daquele que me enviou. E que assim nós sejamos filhos obedientes, filhos sensatos, filhos sábios, filhos maduros, aperfeiçoados em toda prova, Senhor Deus, aprovados. Pai, por isso nós Te exaltamos, Te glorificamos, recebe a nossa oração, recebe a nossa adoração nesta manhã, Pai, em nome do Senhor Jesus. E declaramos, Senhor, que os céus já estão abertos para que nós possamos extrair as verdades da Tua palavra e que possamos nutrir o nosso coração de tal maneira que possamos estar preparados para toda boa obra através do Espírito Santo. Conceda-nos graça, conceda-nos favor, conceda-nos, Senhor Deus, Tua bondade, Tua misericórdia, Tua compaixão. Move-nos, Senhor, para que possamos mover outros e fazer com que o Teu reino entre no movimento sobrenatural de curas, de milagres, de sinais, de prodígios, de grandes maravilhas, de crescimento extraordinário, Pai, em nome do Senhor Jesus. Quando nós buscamos o crescimento, não buscamos somente um crescimento, Senhor, espiritual, nós como pessoas,
mas sobretudo procuramos um crescimento de expansão sobrenatural, com mais almas que façam parte da nossa casa espiritual, para cultuarmos a Deus, para, Senhor, estabelecer o teu propósito para o qual o Senhor nos designou para este tempo, para esta geração. Senhor, muito obrigado, Pai. Recebe toda a adoração, todo o louvor, toda esta nossa adoração. Sujeitamos aos pés de Cristo Jesus, no qual nos oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém, querido. Amém, amados. Amém. Hoje nós estaremos terminando essa série Prosperando em Tempos de Crise. Prosperando em tempo de crise. Então nós extraímos alguns princípios de Gênesis capítulo 26, quando relata a história de um homem chamado Isaac. Esse homem era filho de Abraão, e Abraão tinha uma promessa, e através dessa promessa, seu filho herda a mesma promessa. E o seu filho tem o seu primeiro momento com Deus como homem. Assim como você e eu precisamos, como homem, como ser natural, precisamos ter uma experiência com Deus. Amados, é impossível você crer em Deus, é impossível você andar com Deus sem você ter uma verdadeira experiência com Ele. Há muitas pessoas, queridos, que conhecem a Deus de ouvir falar. Há muitas pessoas que conhecem a Deus de ouvir falar, mas não conhecem a Deus de ter uma intimidade, de ter uma verdadeira experiência. Citamos já várias vezes o texto de Jó, lá no capítulo 42, quando ele dizia: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Significa, eu ouvia falar da tua grandeza, e por causa disso eu já servia ao Senhor. Mas, Senhor Deus, agora eu sei quem o Senhor é. Eu vi o Senhor, eu vi seu livramento, eu vi como nós podemos ter comunhão contigo e como o Senhor nos favorece, e como o Senhor fala, como o Senhor se move, como o Senhor sopra vida sobre nós. Então nós precisamos, queridos, ter experiência pessoal com Deus, para que nosso negócio prospere, para que o nosso casamento prospere, para que a nossa vida relacional com pessoas, com filhos, com ministério cresçam. Nós precisamos ter esta revelação, queridos. A revelação não vem de ouvir falar, mas vem de conhecer a intimidade com Deus. A experiência de prosperidade está conectada a uma experiência pessoal com Deus. Não adianta você dizer: eu vou ter prosperidade porque Deus prometeu. Sim, Deus prometeu. Mas veja, Jó era um homem próspero e não conhecia Deus da maneira como deveria. Por isso Deus permitiu que ele passasse por diversas aflições, para a partir dessas aflições ele pudesse acessar Deus, conhecer a Deus, conhecer o amor de Deus, conhecer a graça de Deus, conhecer a salvação que vem do Senhor, para no final poder dizer: eu te servia como um religioso, mas hoje eu te sirvo como um filho, porque eu conheço meu Pai. Eu sei do que é capaz o meu Pai. Então, amados, a prosperidade, escute isso é muito importante. A prosperidade está intimamente conectada, ligada com uma experiência pessoal com Deus. Uma experiência pessoal com Cristo, de uma mudança radical em nossa vida. Porque cada vez que nós, como religiosos, andamos, nós pecamos. E, queridos, cada direito legal que nos damos para o inimigo é como se fosse uma argola
em nossa vida, onde o inimigo tem como se fosse um ganchinho e ele vai lançando e pega na argola e fica nos puxando para baixo, nós querendo subir, queremos prosperar, queremos milagres, queremos mover de Deus, queremos ter um bom casamento e não podemos. Por quê? Porque o diabo nos pinçou e ele está nos puxando para baixo. Mas quando nós temos uma real experiência com Cristo, eu não falo de uma experiência de salvação, porque você já teve isso. A experiência de salvação é racional. Escute isso. A experiência de salvação é racional, não é um sentimento. Por quê? Porque é uma decisão. Você decide aceitar a Jesus. Você decide aceitar o amor de Deus. Você decide orar e entregar a sua vida a Jesus. Você decide, você não é obrigado. Você não tem que sentir nada. Você simplesmente decide e diz: eu quero aceitar Jesus. Eu quero confessar a Jesus como Salvador e Senhor da minha vida. Ok? Então, a entrega a Deus é uma decisão. Você decide e você entra nesta salvação e começa a desenvolver a sua salvação. E aí Deus começa a trabalhar as suas emoções. E aí você começa a aprender que você não precisa sentir as coisas, que você precisa decidir as coisas. Você precisa decidir ter a revelação de uma entrega com Deus. Após essa experiência de decisão de salvação, entra a experiência sobrenatural espiritual. Não é um sentimento, mas é uma experiência sobrenatural com Deus, a qual nós chamamos de uma experiência espiritual. É a nossa posição. Vejamos como José se comportou, como ele continuou sempre fiel a Deus e Deus se relacionava com ele apesar das crises. Deus nunca o abandonou. A Bíblia diz em todo momento: e a mão do Senhor e o braço do Senhor estava estendido para José. E a mão do Senhor era com José. Porque Deus começou a lhe conceder favor. Mas não pense que José não orava. Não pense que José não jejuava. Ele sacrificava. Irmãos, José sacrificava. José orava a Deus. José chorava na presença de Deus. José se humilhava na presença de Deus. Não pense que Isaac não fazia a mesma coisa. Isaac tinha seu momento de oração a Deus, porque ele via seu pai cultuando a Deus, fazendo altar. Muitas vezes as pessoas acham que a pessoa só fazia um altar quando Deus fazia alguma coisa boa para a pessoa. Não, queridos, não. Os homens de altares sempre mantinham acesa a chama daquele altar. Sempre. Sempre. Assim como você e eu devemos manter acesa nosso altar, para que nós possamos cultuar a Deus constantemente. Não podemos deixar que o fogo se apague. Não, queridos. Não podemos deixar. A nossa experiência com Deus tem que ser diária. Diariamente. Diariamente, você precisa experimentar um milagre de Deus na sua vida. Você precisa experimentar, apesar da crise, um não de Deus. Um não de Deus também é uma experiência. O não de Deus também nos ajuda a crescer. O não de Deus, muitas vezes, nós não entendemos, mas é uma proteção que Ele causa na nossa vida para que não trilhemos um caminho de destruição. Aparentemente, muitas vezes nós achamos que vamos ganhar e escolhemos ir por esse caminho, mas na verdade aquele caminho é a nossa destruição. Por isso precisamos ter uma experiência com Deus. Empresário, escute isso, meu irmão, escute isso. Escute isso. O seu sucesso, o seu êxito na sua vida como esposo, como homem de Deus, como ministério, como empresário, seja qual for a sua profissão, amados, o seu êxito está linkado a uma intimidade com Deus, a uma verdadeira experiência de andar com Deus.
Os homens que nós vemos na palavra, que tiveram êxito em seus ministérios, que tiveram êxito em seus propósitos, como homens de negócios, queridos, eles só prosperaram porque eles tiveram intimidade com Deus. O próprio rei Davi, queridos, ele só foi um bom rei, apesar das falências da sua humanidade, e sabemos que ele pisou na bola e muito com Deus, mas o seu coração, as experiências pessoais que ele tinha com Deus, fazia toda a diferença. Ele não perdia uma batalha. Queridos, Davi não perdeu nenhuma batalha. Nenhuma batalha ele perdeu. Porque todas as batalhas que ele ia enfrentar, primeiramente a Bíblia diz, Davi consultava a Deus, ou seja, Davi tinha um relacionamento muito estreito, muito íntimo, muito profundo com Deus. Davi sabia, escute isso, Davi sabia quem era Deus. Eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe quem é Deus? Você sabe de ouvir falar? Ou você sabe de experimentá-lo, de conhecê-lo, de dialogar com Ele? Deus tem uma forma muito especial de falar com cada um de nós. Deus tem uma particularidade com cada um, de uma maneira que cada um possa entender o que Ele está falando. Deus tem um jeito de falar comigo, assim como tem um jeito de falar com você. Portanto, queridos, tanto um ministério próspero, como uma vida próspera em todas as áreas da nossa vida, a experiência com Deus é inevitável. Você precisa ter essa experiência. Por isso nós vemos aqui em nosso estudo a importância do homem ter uma experiência com Deus, de ter um encontro com Deus. Aqui nós vemos Isaac, que já conhecia Deus, o Deus de seu pai. Ele já viu uma intervenção sobrenatural de Deus quando ele seria o sacrifício. Então ele já conhecia Deus do pai, mas ele nunca tinha tido uma experiência, ele, com Deus. Até que ele se encontrou em Gerar. Gerar é um lugar de encontro com Deus. Gerar é um lugar de milagres. Tempos atrás, algumas pessoas falaram comigo a respeito disso e disseram, pastor, eu estava pensando em sair da Araucária, ir para outro lugar, procurar emprego, ir para outra cidade, ir para outro lugar, ir para outro país. Então eu disse, não saia de Gerar. A única coisa que me vinha na mente, você precisa experimentar o Deus da tua salvação aqui em Gerar. Não adianta você ir para outro lugar. Se você não tem essa experiência genuína com Deus em Gerar, queridos, você não vai conseguir prosperar em outro lugar. Por quê? Porque o nosso lugar, amados, escute, o nosso lugar é estar em Gerar. O nosso lugar, a nossa terra prometida é Gerar. Então nós vimos como o primeiro princípio que nós estudamos, que mesmo que não tomemos posse ainda, nós temos que saber que a herança é nossa. Que a herança é nossa. Por isso Deus não quer que você desça ao Egito. Por isso Deus não quer que você saia do lugar onde você está, porque é ali que Deus quer te abençoar. Há um sentimento, há uma impressão em meu espírito de que estou falando para uma pessoa que está conectada aqui. Eu não sei quem é essa pessoa, mas o Espírito Santo imprime no meu coração de uma pessoa que está pensando em ir para outro lugar estabelecer um negócio,
porque acha que naquele outro lugar as coisas vão melhorar. O Senhor te diz, busca meu rosto, assim como Isaac, eu vou falar com você, e você é um filho que tem promessa. Portanto, seja perseverante. O Senhor está dizendo, batam a porta, batei, batei, e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. E vocês me encontrarão, diz a Escritura, quando me buscarem de todo o vosso coração. E eu me deixarei ser achado por vocês. Ou seja, Deus está à nossa disposição para termos uma experiência com Ele. Por isso, não devemos descer do Egito. E ainda nós vimos, nesse mesmo item, quando que vai acontecer as transferências das riquezas? Porque essa é promessa. A promessa de Deus é que isso vai acontecer e vai ser logo, né? Então, as transferências acontecem em tempos de crise. As transferências acontecem em tempos de fome, em tempos assim como nós estamos vivendo em nosso país, esse tempo de crise mundial que também nos afeta de certa maneira, mas esse é o tempo onde Deus se glorifica. Por isso, a importância de nós termos uma experiência íntima, pessoal com Deus é relevante, é crucial, é um ponto pacífico. Não tem como avançar sem ter primeiro uma experiência com Deus. Isso aconteceu com Jacó, amados. Jacó teve alguns momentos de encontro com Deus, alguns momentos onde Deus estava transformando a vida de Jacó. Vejam só, o primeiro encontro dele foi em sonhos. E quando ele acordou, acordou com tanto temor, porque ele disse, Deus está neste lugar, e eu não sabia. Ou seja, ele não sabia como era ter uma experiência com Deus até aquele momento. Tanto que ele teve a revelação, pegou óleo, juntou as pedras, jogou em cima e disse, faça uma aliança com o Senhor hoje. Então, por que você precisa ter uma experiência pessoal com Deus? Para você ter a revelação de que o tempo da tua provisão, o tempo da tua prosperidade está em gerar. Você não deve sair de gerar, você deve permanecer nesse lugar, porque é nesse lugar que Deus vai falar com você. É nesse lugar onde você terá experiência sobrenatural com Deus. E em plena terra seca, você vai lançar a sua semente e ele irá produzir a 100 por 1 com você. Entendemos de que foi nessa época de fome que Deus colocou José para reinar com sua preciosa, estonteante administração na terra do Egito nos seus dias. Em segundo lugar, nós vimos que nós devemos ter a revelação do que significa o Egito. Porque Deus disse para Isaac não descer para o Egito? Porque supostamente ali haveria abundância. Porque, amados, escute essa revelação. Descer para o Egito significa trocar de governo. Descer para o Egito significa mudar de cobertura. Algumas pessoas que mudam de igreja, por exemplo, não têm esta revelação. Eu vou mudar de igreja, achando que igreja é só relacional, é só uma questão de comunhão. Não é assim não, queridos. Você está mudando de cobertura, você está mudando de momento, você está mudando de estrutura. Porque Deus está dizendo, não desça para o Egito. Por quê? Porque se você descer para o Egito, então você vai estar sendo direcionado, a sua cobertura será o governo do Egito. E o governo do Egito está o governo, o sistema financeiro de Faraó do mundo.
onde você tem dependência da bolsa, tem dependência do dólar, tem dependência de leis do governo humano. Descer por Egito significa ser guiado pelo que você vê. Permanecer em Gerar é permanecer pela fé, andar pela fé, depender do governo divino. Depender do governo divino. Então, descer por Egito significa você sai do governo divino, sai do reino da luz e vai para o reino das trevas, para o reino do mundo, onde é governado debaixo de corrupção, debaixo de mentira, debaixo de um sistema escravizante, onde você trabalha e não tem sua prosperidade. Então, queridos, descer para o Egito é mudar de governo, é mudar de chefe, é abrir mão de Deus e ir para o governo do pai da mentira. Então, cuidado, queridos. Toda vez que você pensa em mudar de lugar, mesmo da sua empresa, você vai mudar, querido, consulte a Deus em primeiro lugar. Porque é ali que Deus quer te abençoar. Há tempo de mudanças. Há tempo em que Deus diz, agora você precisa sair desse lugar. Agora você tem que ir para outro lugar. Agora você tem que descer o vale. Agora você tem que passar por outro lado. Sim, Deus é um Deus de movimentos constantemente. Deus está em movimento, queridos. Por isso que Ele leva a igreja de temporada a temporada. Mas não podemos furar nossa temporada. Se nossa temporada é em Gerar, então devemos permanecer em Gerar até que Deus levante a nuvem Shekinah e dizer, vamos com a presença de Deus. Vamos com a presença de Deus. Aleluia. Espero que você esteja sendo abençoado nesta manhã com esta palavra. Espero que você esteja entendendo que não é simplesmente tomar decisão e sair de Gerar. Não. Você precisa ter uma experiência pessoal com Deus para poder ouvir a direção de Deus. Porque se Deus te diz, fica em Gerar, queridos, porque é ali que Deus vai te fazer prosperar. Muitos desceram ao Egito naquela época, como agora. Muitos continuam descendo para o Egito. Muitos. Achando que em outros lugares terão prosperidade. E vão atrás da prosperidade. Quando nós temos esse pensamento, significa que o nosso coração não está em Deus. Está em mamon, está no dinheiro. E precisamos ter muito cuidado com isso. Porque nós estamos pensando na eternidade. Cada decisão, escute isso, escute. Cada decisão que você tomar está comprometendo tua eternidade. Cada decisão que você está tomando agora no seu negócio não é simplesmente para você melhorar ou não, queridos. Você está comprometendo a eternidade. E muitas vezes, se você é pai, se você é mãe, uma decisão vai estar comprometendo a vida dos seus filhos, a vida dos filhos dos seus filhos, da primeira, segunda, terceira, até quarta geração, queridos. Se você fizer uma má decisão, a maldição acaba visitando você até a quarta geração. Veja o que a sua decisão pode comprometer toda a sua descendência. Mas se você tiver uma experiência com Deus e viver segundo o caminho de Deus, a direção de Deus, conhecendo a Deus, ouvindo a voz de Deus constantemente, pela sua palavra, pelas palavras dos seus profetas, pela palavra da paternidade espiritual, queridos, você não estará só abençoando até a quarta geração, mas até a 10ª geração. Até a 10ª geração, você terá filhos abençoados. Por quê?
porque um dia você decidiu ter uma experiência com Deus. Então você está preparando não somente a tua eternidade, mas também a eternidade da tua descendência. Então há muita responsabilidade. Precisamos buscar a Deus de uma forma sobrenatural. O Egito é o símbolo da vida natural. O Egito é símbolo da vida natural que não depende de Deus. Por quê? Porque está debaixo de outro sistema. Por essa razão que Deus está dizendo para mim e para você, cuidado, não desça para o Egito. Depois, nós vimos que somos abençoados, apesar das nossas falhas. Deus não leva em consideração os tempos da nossa ignorância, queridos. Ele nos justifica com o sangue do Cordeiro. E por isso é que nós encontramos a sua salvação. Não é por outra coisa. Não é porque eu faço coisas boas, não é porque eu levo cestas básicas aos pobres, não é porque dou assistência ao necessitado. Isso não tem nada a ver com a minha salvação. A minha salvação é uma experiência íntima e pessoal, que apesar das minhas fragilidades, eu entendo, Deus é meu Pai, Deus me abençoa. E naquela ocasião, demos o exemplo da bagunça do filho na sala. Ele faz toda a bagunça, principalmente aquelas crianças que aprendem a andar. Então, tudo que está ao alcance delas, você sabe, é bagunça na certa, não é verdade? Mas ele deixa de ser seu filho porque ele bagunçou? Não deixa de ser. Continua sendo seu filho. Mas aí cabe você entrar para discipliná-lo. Assim como Deus também, quando nos equivocamos, nos disciplina porque nos ama. Deus nos disciplina porque Ele nos ama. Mas temos que arcar com as consequências das nossas fragilidades. Por isso, quanto mais nós buscarmos e temos essa experiência com Deus, menos equívocos cometeremos, menos erros cometeremos, menos experiências dolorosas passaremos em nossa vida, porque Deus estará conosco. Amém? Depois, em quarto lugar, nós vimos que a bênção nos alcança apesar das circunstâncias. E isso é maravilhoso, queridos. Porque Deus, Ele não tem limites. Ele não diz, a terra está em crise, agora não vou poder abençoar ninguém. Imagina. Deus não pensa assim. Por isso que a palavra do Senhor diz que os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos pensamentos. Suas ações, muitas vezes para nós, não têm sentido. Anos depois nós entendemos aquilo que durante anos Deus está nos falando. Aí cai a revelação. É por isso que precisamos da experiência com Deus. Para entender as direções que Deus está nos dando para este momento. Muitas vezes são direções que não têm sentido natural, mas têm um sentido espiritual. Mas só nos apercebemos quando nós temos esta revelação de Deus. Nós também vimos, em quinto lugar, sobre a semeadura como uma chave para obter a bênção. E nós já discorremos tanto sobre a questão de semeadura. Quando em Malaquias vemos, o povo não deixava de trazer suas ofertas, seus dízimos à casa do tesouro. Eles não estavam falhando com Deus em não trazer. Não, eles estavam trazendo. Eles estavam, de certa forma, estavam sendo fiéis no quesito de trazer. O problema era o que eles estavam trazendo. O que eles estavam trazendo? Eles estavam trazendo as piores ofertas. Estavam trazendo o animal doente, o animal semi-morto, o animal que estava contaminado, o cereal que já estava bichado, o cereal que já estava com sua data de vencimento esgotada. Traziam o pior para a casa do Senhor. E sabe, amados, que isso muitas vezes acontece conosco? Deixa eu te dar um exemplo. Por exemplo,
Ah, essa TV está quebrada, não funciona. Ah, vou levar para a igreja. Daí eles mandam consertar lá. Aí você leva uma ovelha manca para o sacrifício. Ah, esse celular aqui já não tem mais memória. Tá? Ah, mas vamos doar para a igreja, porque talvez eles estejam precisando. Aí eles arrumam lá. Quantos estão entendendo? Esse tipo de oferta era que nos dias de Malaquias as pessoas traziam para o templo para ofertar a Deus. Por isso Deus ficou tão irado com o povo, dizendo: vocês estão me roubando a honra. Vocês estão me roubando a honra. Não era no dinheiro, não era nos bens, não era nos sacrifícios, porque eles sacrificavam. O problema era o coração pervertido do povo em trazer coisas quebradas, coisas mancas. Ah, essa cadeira quebrou, vamos doar para a igreja. Como se a igreja fosse um lugar de conserto, conserta tudo. Quando na verdade devíamos estar focados em consertar vidas. Estamos ocupados consertando coisas. Não sei por que me vem agora uma revelação de que tem muitas famílias onde os maridos estão consertando coisas e não consertando relacionamentos. Onde a esposa está mais preocupada com os afazeres da casa do que consertar o seu coração com Deus e com seu esposo. Assim como Marta estava mais preocupada nos afazeres da casa e estava deixando o mais precioso. Queridos, Jesus estava na sala de Marta. Tanto que Jesus disse: Maria escolheu a melhor parte, e esta parte não lhe será tirada. Por isso, até os dias de hoje, nos lembramos de Maria, que deu a prioridade certa na hora certa, aproveitou o momento certo. Jesus estava ali. E quantas vezes Jesus está na nossa sala, nos esperando para ter comunhão conosco em oração, em jejum, em adoração, e nós estamos ocupados fazendo outras coisas. Uau! Precisamos aprender a semear, mas a semear da maneira correta. Por isso, Paulo diz: Deus ama quem dá com alegria. Tudo que nós fizermos para Deus não pode ser com o coração triste, não pode ser com o coração duvidoso, incrédulo. Não, tem que ser com alegria, tem que ser com disposição, tem que ser com gratidão. Por isso, no momento dos dízimos, das ofertas, queridos, você já tem que levar pronto seu envelope, levar pronto a sua oferta, levar pronto o seu dízimo. E quando você depositar na casa do tesouro, faça com alegria, com gozo, com satisfação. Porque é disso que Deus gosta. Deus toma isso como uma semeadura. E dependendo da tua fé, você pode chegar a que esta semeadura cause uma revolução na sua vida. Desta semente produzir a 100 por 1. A 100 por 1. E por último lugar, o sexto lugar, e com esse nós encerramos esta série. Mesmo sendo perseguidos, somos abençoados. Mesmo sendo perseguidos, somos abençoados. A Bíblia diz que Isaac saiu daquele lugar onde ele prosperou. Ficou riquíssimo, diz a palavra do Senhor. Fez muita fortuna ali em Gerar. Mas Gerar era um território enorme. Ele desceu mais ao sul. Desceu mais para perto de um rio chamado Rio Pison. Só que no trajeto ele teve muito confronto. Ele confrontou-se com pastores da região que ocupavam aqueles lugares.
não permitindo que eles bebessem a água do seu poço. Mesmo os poços sendo cavados pelos pastores de Isaac, vinham os pastores da região e entulhavam os poços deles. E diziam, não, esse poço é nosso, essa terra é nossa, tudo que sai desse poço é nosso. É nosso. A Bíblia diz, e contenderam os pastores daquela região com os pastores de Isaac. E daí Isaac se levantou e disse, vamos seguir caminho, Deus é conosco. Deus é conosco. Deus é conosco. Até que chegaram num lugar onde ninguém contendeu com eles. E a palavra do Senhor diz, ali eles se estabeleceram. E era próximo a um rio chamado Rio Pison. Sabe o que acontece nesse Rio Pison? No seu leito tinha ouro. Tinha ouro. O melhor ouro que existe na face da terra vinha do Rio Pison. Uau! Você percebe aonde Deus quer te levar? Se você permanecer em Gerar, Ele não quer que você viva constantemente em terra árida e seca. Note que Isaac precisou de uma terra seca. Para quê? Para ela ter uma experiência com Deus. Talvez você esteja passando por uma terra seca. Mas eu quero te dizer que você está passando só para você ter uma experiência com Deus. Depois que você ter uma experiência com Deus, Deus vai mover você, vai levar para o lado do Rio Pison, porque esse é o teu destino. Esse é o teu destino, amado. E Gênesis, no versículo 13 e 14 do capítulo 26, diz, engrandeceu-se o homem e ia enriquecendo-se até que se tornou muito poderoso. O resultado inevitável da prosperidade é que haverão muitas pessoas que terão inveja de nós, queridos. Porque ninguém consegue se alegrar com a prosperidade do outro. Deus diz, chorem com os que choram, alegrem-se com os que se alegram. É muito fácil você chorar com aqueles que choram. Mas, vem cá, é difícil nos alegrar com aqueles que estão prosperando, enquanto que você não. Não é verdade? Então o mundo terá inveja de nós. Mas eu não estou nem aí. Sabe por quê? Porque eu sei que o meu Deus vive, que o meu Redentor vive. Foi essas palavras que usou Jacó para declarar. Eu sei que meu Redentor vive. Tudo vem dele, por ele e para ele. Aleluia. Jesus, em Marcos 10, 29 e 30, diz assim, digo-lhes na verdade, ninguém que tenha casa, irmãos, irmãs, mãe, pai e mãe, campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais. Olha Jesus falando assim por um aqui. Olha Jesus falando, se você tiver uma experiência com Deus, então você vai mudar suas prioridades. E Jesus está dizendo aqui, se você deixar de lado das suas prioridades, casa, família, campos, bens, riquezas, glória, para colocar a Jesus em primeiro lugar na sua vida, ele diz que há uma recompensa 100 vezes mais no tempo presente. E olha o que ele diz, escute isto. Marcos 10, 29 e 30. Anote aí, porque esta é a palavra de hoje para você. Diz assim, nenhum dessas pessoas deixará de receber 100 vezes mais já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mais filhos, campos. Mas com eles, a perseguição. Então, mesmo você prosperando, mesmo você sendo um crente fiel, queridos, a perseguição vai fazer parte da nossa vida. Então, por isso que Deus quer que você e eu cresçamos na estatura de varão perfeito.
para poder ser homens e mulheres de valor, que Deus pode contar, pode confiar, porque são aqueles que não desistem para a perdição, mas são aqueles que perseveram para salvar a sua alma. Amém? Quero terminar dizendo o seguinte: os princípios espirituais que nos capacitam para vencer em tempos de crise são 6. Primeiro, mesmo que não tomemos posse ainda, a herança é nossa. Segundo, não descermos ao Egito, porque mudaremos de cobertura, mudaremos de governo. 3, somos abençoados apesar das nossas falhas. 4, a bênção nos alcança apesar das circunstâncias. 5, semeadura, uma chave para acessar a bênção. E em 6º lugar, mesmo sendo perseguidos, continuamos sendo abençoados. Amém, queridos? Você recebe esta palavra nesta manhã? Amém? Eu quero orar com você agora. Pai, em nome de Jesus, eu selo esta palavra no coração, imprimo no coração, pelo Espírito Santo, no coração de cada um dos meus irmãos. Declaro um dia sobrenatural, com revelação, e declaro que hoje mesmo, todos aqueles que têm o seu coração disposto terão uma experiência com Deus. Pai, sabemos que essa experiência com Deus é inevitável para a nossa prosperidade. Portanto, todo aquele que quer prosperar precisa buscar a face do Senhor, precisa se entregar mais ao Senhor, precisa sacrificar mais ao Senhor, para que então o Senhor possa se revelar, assim como se revelou para Isaac, para Jacó, para Abraão, para os homens que fizeram história e que agora é a nossa vez de fazer história. Senhor, eu abençoo teu povo com paz, com prosperidade nesse dia. Senhor, abençoa, abre os céus, Pai, para que hoje seja um dia de produzir coisas tremendas para a sua vida e para o reino. Nós oramos agradecidos a Ti, abençoando este dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém, amados. Graça e paz seja com cada um de vocês. Em nome de Jesus. Lembrando que amanhã, 20 horas, temos Casas de Paz, ok? Mais uma palavra reveladora ao seu coração. Tenham um bom dia a todos. Os amo em Cristo Jesus.